Olá, o termo porcento, geralmente ele é expresso por esse símbolo que representa a porcentagem e representa a centésima parte de alguma coisa. Por exemplo, a gente divide o todo por 100 e considera, digamos, essa quantidade de partes. Então, quando a gente usa o símbolo de porcento, a gente está representando, então, ou está substituindo ele por 1 por 100, né? Então, a centésima parte de alguma coisa, a gente está falando disso. Agora, ao falar do todo, quando a gente fala do todo, a gente está falando de 100% de algo, né? Então, esse 100% representa, então, o inteiro. Matematicamente, expressando aqui, eu tenho a substituição, então, do símbolo de porcento, 1 sobre 100. Ao fazer essa operação matemática, ficaria 100 dividido por 100, que é 1 inteiro. Então, como exemplo, a gente tem, você é dono de uma empresa e você tem 100% dela. Mas se você for sócio, então você terá parte dela, ou seja, um percentual inferior a 100%. Ao falar do salário de alguém, a gente está se referindo a 100% do salário. Mas aí, a partir dele, a gente faz, digamos, as deduções, os descontos ou acréscimo ou diminuição desse valor. Graficamente aqui, ou pensando de uma forma a partir de imagem, esse retângulo aqui ele representa o todo, né? Então eu tenho 100%. A partir dessa porcentagem, digamos, desse entendimento de porcentagem, a gente pode pensar a metade. A gente metade aqui os 50%. As representações que a gente tem pode ser, então, na forma percentual, na forma de fração 50 dividido por 100. Posso simplificar aqui isso ou reescrever essa terminologia para 1 sobre 2, 1 dividido por 2, então 1 meio, ou 0,5 aqui na expressão decimal. Então tudo quer dizer a mesma coisa. Tudo representa falar de, nesse caso aqui, de 50%. Se eu faço a metade da metade, eu estou obtendo a quarta parte. A quarta parte aqui, então, é 25%. E eu representaria, então, isso por 0,25, ou 1 quarto. E para calcular, a gente pode seguir essa linha de raciocínio do cálculo mental e fazer essas divisões de forma direta. Se eu falo de 25%, então, de 500, eu estou falando da quarta parte do 500. Posso pegar metade da metade. Então, a metade do 500 é 250, a metade de 250 está o 125. Ou simplesmente dividir 500 por 4, que vai dar o 125. 10% de algo. Quando eu falo de 10% de algo, eu estou falando da décima parte desse objeto, dessa coisa, do que a gente está falando. Então, eu tenho a escrita como sendo 10%, ou a simbologia 10%. Isso também é igual. Nesse caso aqui, a gente está substituindo, então, o símbolo de porcentagem pelo 1 sobre 100, né, só para identificar como ocorrem essas representações. Tenho 10 dividido por 100. Posso simplificar, dividir em cima e embaixo aqui então por 10. E isso vai nos dar 1/10, ou a décima parte. E essa representação decimal de 1/10 representa então os 10%. Então, vou calcular aqui 10% de 400. Eu simplesmente posso dividir os 400 por 10, né? E tenho o 40. Se eu quiser, então, 300% de 400, eu posso, então, agora voltar na conta ou agrupar de 10 em 10, né? E ter as outras porcentagens, né? Observa que a gente saiu de 100% para 50%, 25% e conseguiu, digamos assim, o 10% como a décima parte. E a partir dele a gente pode ir fazendo, digamos, operações matemáticas para nos trazer de forma mais fácil as outras porcentagens. Então, se eu quiser o 30% do 400, basta eu multiplicar, então, os 10% por 3, que é 40 vezes 3, eu tenho 120. Se pedisse 5%, bastaria, então, se eu já obtive 10%, eu dividi por 2 isso e tenho 5%. Mais adiante, ou em outro momento, em regra de 3, a gente pode observar já que, de forma direta, quando eu calculo, por exemplo, 10% de algo, 10% desse 400, a gente tem, então, como o cálculo de, sem fazer toda a regra de 3, que é 10 vezes, temos aqui 10 vezes o 400, e isso dividido por 100, né? Então, o símbolo de porcentagem, ele passa a ser, digamos, essa divisão por 100. E aí o pessoal geralmente acostumado a fazer já o cálculo, já acaba fazendo a multiplicação dos numeradores, que seria, então, no caso, multiplicar 10 vezes 400 dividir por 100. E essa simplificação aqui que ocorre, então,
do 400 dividido por 100, costumeiramente se simplifica essa quantidade de zeros aqui e simplesmente trabalha então com os numeradores ali, 10 vezes 4, 400.